pessoal, então para a aula 10 da eletrodinâmica, nós vamos ver os receptores de eletricidade. O que é um receptor de eletricidade? Ele vai ser um aparelho que transforma a energia elétrica em outras modalidades de energia e energia térmica. Por exemplo, a batedeira, ela transforma a energia elétrica em energia cinética e um pouco de calor. O rádio transforma energia elétrica em energia sonora e um pouco de energia térmica também, porque ele aquece. A televisão, ela transforma energia elétrica em energia luminosa e energia sonora, e como ela esquenta um pouquinho, também transforma parte dessa energia elétrica em energia térmica. Olha o esquema ali do receptor. O que vai ter no esquema do receptor? A diferença de potencial U que ele recebe da rede elétrica ou do gerador que está alimentando esse receptor, a resistência interna R, a corrente elétrica que atravessa esse receptor, e aqui, o que nos interessa agora é a força contra-eletromotriz. Para diferenciar da força eletromotriz, vai aparecer como um E'. O que seria essa força contra-eletromotriz? Ela vai ser o trabalho realizado por esse receptor para transformar a energia térmica que ele está consumindo. Como que eu vou fazer isso? Como que eu calculo essa força contra-eletromotriz? Eu pego a energia absorvida por unidade de tempo e divido pela carga que atravessa esse receptor por unidade de tempo. A energia absorvida por unidade de tempo é a potência absorvida pelo receptor. E a carga que atravessa o receptor por tempo vai nos dar a corrente elétrica que atravessa esse receptor. E a resistência interna R do receptor, ela é responsável por transformar parte da energia elétrica em calor. Como que funciona ali a equação do receptor? Ela vai ficar assim, ó. A diferença de potencial U é igual à força contra-eletromotriz mais a resistência interna do receptor vezes a corrente elétrica que atravessa o receptor. Tanto o símbolo quanto o esquema do receptor são bem parecidos com o do gerador. A única diferença será a força contra-eletromotriz no lugar da força eletromotriz e principalmente o sentido da corrente elétrica. Nos geradores, a corrente elétrica sai do polo positivo, atravessa o circuito e entra no polo negativo do gerador. Para o receptor, a corrente elétrica tem sentido contrário. Ela sai do polo negativo e entra no polo positivo. A curva característica desse receptor vai ser essa reta crescente no gráfico tensão, que recebe o receptor, que alimenta o receptor, em função da corrente elétrica. E isso nos mostra que a tensão é diretamente proporcional a essa corrente. Para as potências e rendimento dos geradores, ou no caso dos receptores, vai ser o seguinte: a potência total vai ser a energia por unidade de tempo recebida por esse receptor. Para calcular a potência total, eu pego a diferença de potencial que alimenta o receptor e multiplico pela corrente elétrica que está atravessando esse receptor. A potência útil tem relação com a energia elétrica que o receptor transforma em outra modalidade, com exceção de calor, por unidade de tempo. Então, para eu calcular essa potência útil, a gente pega a força contra-eletromotriz e multiplica pela corrente que atravessa esse receptor. A potência dissipada vai ser a energia elétrica na forma de calor que se dá em cima da resistência interna do receptor por unidade de tempo. Como ela depende da resistência interna, para calcular essa potência dissipada, eu pego a resistência interna vezes a corrente elétrica que atravessa esse receptor ao quadrado. E assim como no gerador, a potência total, do receptor é a soma das potências útil mais a potência dissipada. O rendimento do receptor vai ser dado pela razão entre a potência útil e a potência total. Como a potência útil é a força contra-eletromotriz vezes a corrente que atravessa esse receptor e a potência total é a diferença de potencial que alimenta o receptor vezes a corrente elétrica, a gente pode fazer o seguinte: a gente divide as duas correntes e vai chegar
a equação para o rendimento do receptor como a razão entre a força contra-eletromotriz, que é o E', e a diferença de potencial que alimenta esse receptor. Tá certo? É isso aí, gente. Valeu!